Olá, meus queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos aqui para juntos continuarmos o nosso estudo acerca do batismo nas águas, tá certo? Espero que vocês estejam estudando, estejam aprendendo e qualquer dúvida, estamos aí para atendê-los, tá certo? Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Está aqui, ó, as referências bíblicas, todos os slides têm as referências bíblicas. E também uma explicação aí para que vocês possam ter um breve entendimento, um norte daquilo que nós iremos falar aqui acerca do batismo, tá certo? Só lembrando vocês que sobre o batismo nas águas, a Bíblia tem várias referências, porém eu peguei três para nossa aula não ficar muito longa. A última aula da semana passada foi com 30 minutos e pouco, e a minha meta aqui é 20, 20 e pouco, tá certo? Então, sem perca de tempo, nós vamos aqui. Já li aqui a explicação. O batismo representa mudança, entrega, renúncia e compromisso. Ele mostra que a pessoa aceita Jesus como o único caminho para a salvação. O batismo representa mudança e entrega, renúncia e compromisso. O batismo vai mostrar que a pessoa aceita Jesus como o único caminho para a salvação. Então, Jesus Cristo ele é o único caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele não disse eu sou os caminhos, né? Ele disse eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Então, para levar a Deus, para levar a salvação em Cristo, só Ele mesmo. Não há outro caminho que leve a Deus se não for por Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, e o versículo 6 é a nossa primeira referência. Jesus respondeu e disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui foi Jesus falando que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus, ele afirma: Eu sou o caminho. Ou seja, o batismo começa com uma escolha: seguir um novo caminho. Seguir o novo caminho é seguir Jesus Cristo, é seguir a vontade de Cristo, é seguir os desejos de Cristo. Então, se você quer ter a salvação em Cristo Jesus, você precisa segui-lo, porque ele é o caminho. Efésios ainda, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Efésios 4, 22. Passou, Efésios 4, 22 diz: Quanto à antiga maneira de viver, corrigindo, Efésios 22, 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispense do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então aqui, ó, no 22 fala: quanto à antiga maneira de viver, ou seja, antes de se batizar, você tem uma maneira de viver. Maneira essa que talvez muitas das vezes não agrada a Deus. Mas ao se batizar, você se vestirá do novo homem, de uma nova mulher, criado para ser semelhante em Deus, em justiça e em santidade. Então, aqui Paulo ele explica que precisa se despir do velho homem, revestir do novo, se revestir do novo. O batismo simboliza exatamente isso: morrer para a velha vida e nascer para uma nova identidade com Cristo. Então, a partir do momento que você é submergido na água e você levanta, quando você é submergido, você morre para o mundo. E quando você levanta, você está sendo revivido por Cristo para viver uma nova vida, para ter uma identidade em Cristo Jesus, tá certo?
E Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que nós somos salvos pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, o batismo representa essa limpeza espiritual. Não a sujeira do corpo, não, não. O batismo ele simboliza a limpeza espiritual, vai ser a limpeza da alma. Quando você mergulhar, quando você for submergido lá na água, você vai molhar seu corpo, é lógico, mas você não está ali para se banhar, não. Você está ali para ser batizado, para cumprir a justiça divina. Então, o batismo ele representa uma limpeza espiritual. O batismo não representa lavar o corpo, não, não. É uma limpeza espiritual. O batismo, então, não é apenas entrar na água. Não. Se você entrar na água pensando que é só isso, não, não. Então, o intuito do batismo é você entrar na água e sair de lá uma nova pessoa. Ter uma nova mente, ter um novo coração e um novo propósito em Cristo Jesus. O batismo ele é a marca visível de uma decisão invisível, o viver com Cristo. Então, é uma mudança, é uma marca visível de uma decisão invisível de um viver para Cristo. Tá certo? Então, vamos para o nosso próximo slide. Quem deve ser batizado? Talvez é a pergunta que vocês fazem, né? Quem deve ser batizado, Davi? Quem deve ser batizado? Aqui na nossa congregação, os adolescentes chamam nós de tio, né? Quem pode ser batizado, tia? Quem pode ser batizado, tio? Aí eu faço a pergunta para você. Será que qualquer pessoa pode ser batizado ou batizada? Ou existem requisitos bíblicos que quase ninguém fala? Então aqui nós vamos entender, né, um pouco mais sobre este assunto. Então, como sempre falo para vocês, aqui está o nosso, é, aqui está o nosso, as nossas referências bíblicas. Lembrando que a Bíblia para o batismo tem mais referência, gente. É que aqui é só uma base para que vocês tenham um norte aí do que vocês vão seguir, tá certo? Então nós vamos ali já em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 41. E eu vou deixar aqui já pronto. Antes vou ler aqui a explicação. Quem crê em Jesus de verdade e decidir segui-lo, pode ser batizado. O batismo é uma escolha consciente, não de algo automático. Aí, em Atos 2,41 vai dizer: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores, de aproximadamente 3.000 pessoas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então, tinha gente, dessas 3.000 pessoas, tinha gente que aceitaram a mensagem e foi batizado. Então, o que acontece aqui para ser batizado? É quem crê em Jesus Cristo de verdade, tá certo? É um dos requisitos. Quem pode ser batizado? É quem crê em Jesus Cristo de verdade. É quem decidir segui-lo. Aí sim pode ser batizado. Não é apenas, eu desejo seguir Jesus e continuar com as velhas práticas e com as velhas práticas, não. Seguir Jesus é deixar para trás as coisas erradas, as velhas práticas, para quando você for batizado, você está totalmente limpo das coisas do passado. Lá na hora do batismo, será só o fechamento. Igual eu falei para vocês no slide passado, na aula passada. Quando o líder religioso ele faz a submerge você na água, ali você está sendo sepultado. O seu velho homem, a sua velha natureza, as suas velhas práticas estão sendo sepultadas. E quando você levanta da água, você tem uma nova vida em Cristo Jesus.
né? O sepultamento, ele é algo fechado, né? O sepultamento é algo que não volta mais. Então, igual Paulo falou, né? Os nossos pecados foram sepultados. Então, quem pode ser batizado? É quem crê em Jesus Cristo e decidir segui-lo, aí pode ser batizado. Não é algo automático, mas você precisa fazer algo consciente, algo pensante, tá certo? Vamos lá em mais uma referência, Marcos 16:16. Marcos 16:16 vai dizer assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus aqui já foi direto, né? Jesus foi direto aqui. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês notaram que o que vem primeiro que o batismo? É a fé. Então, primeiro vem a fé, depois vem o batismo. O batismo é para quem crê. Quem crê o quê? Conscientemente ou consciente. Então você precisa crer conscientemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que você confessou Ele como seu Salvador, aí você pode se batizar. Tá certo? Então, em Atos ainda, falando sobre Atos capítulo 2, versículo 41, os que aceitaram a palavra foram batizados no mesmo instante. Dos 3.000, não foram todos, foram os que ouviram e entenderam e aceitaram a palavra de Deus. Tá certo? Vamos lá em Atos, capítulo 18, versículo 8. É isso? Atos 18, 8. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, todos os coríntios que ouviram muitos criam e eram batizados. Então, o chefe da sinagoga lá, o Crispo, ele creu no Senhor, não só ele como a sua família, e alguns de Coríntios que ouviram, criam e eram batizados. Então, de novo, é o mesmo padrão. Qual é o padrão, Davi? É crer, ouvir, aí você é batizado. Então, primeiro, o que vem primeiro do batismo é a fé. Então, biblicamente, o batismo não é para quem apenas cresceu na igreja. O batismo não é só para quem cresceu na igreja. O batismo também é para aquelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, confessaram com sua boca, estão na igreja, estão ali sendo lapidados pela palavra, estão nos cultos todos os dias, que é muito importante você estar no culto, tá certo? Você estar no culto é muito importante. Para quê? Para aprender, para se alimentar da palavra, tá certo? E aí ele ali obtém uma fé para se batizar. Então o batismo não é tradição, não é uma opressão da família. Não, eu vou me batizar porque meu pai é pastor, eu vou me batizar para me cantar na mocidade, eu vou me batizar porque não. Não, não. O batismo é para quem teve um encontro real com Jesus Cristo e decidiu de forma consciente segui-lo. Então, decidiu segui-lo Jesus consciente, você pode se batizar. Então, porque o batismo sem fé vai se tornar só um banho na sua vida. Então, se você não tiver suficiente e não crer o suficiente, o batismo vai se tornar apenas um banho na sua vida. Mas o batismo com fé é uma nova vida em Cristo Jesus. Tá certo? Então aqui nós já vamos para o nosso próximo slide, que vai falar sobre as condições do batismo. É, a condição do batismo. Continuando aqui as nossas referências bíblicas, também aqui a nossa explicação, né? Já vou deixar aberto aqui Romanos 10, do 9 ao 10. Romanos, do 9 ao 10. A condição essencial é crer em Jesus Cristo de coração e confessá-lo como Senhor. Sem fé, o batismo se tornará apenas um banho, como eu falei para vocês. Tá certo? Nem todo mundo que entra na água está pronto para o batismo. Por quê?
A Bíblia mostra que existem algumas condições espirituais, tá certo? Antes da decisão de se batizar, antes da decisão pública, tá certo? Então nós vamos ler as referências bíblicas para nós entendermos qual é as condições que a Bíblia nos pede. Então em Romanos, capítulo 10 e o versículo 9, se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se credes para a justiça e com a boca se confessar para a salvação, tá certo? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então aqui Paulo ele nos ensina o quê? Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, em teu coração credes que Deus o ressuscitou, a primeira condição é crer. Ou seja, o que eu falei para vocês? Primeiro que o batismo vem a fé. Então, a primeira condição é crer. De coração, confessar com a tua boca. Para quê? Para que você tenha uma fé interna de uma declaração externa. Qual é a fé interna? É você crer. É a fé que ninguém vê, mas você sente. Você sente essa fé. Aí você vai fazer uma declaração externa. É a famosa confissão pública. As pessoas vão ver que você creu em Jesus Cristo. Tá certo? Então, já começa aqui que uma das condições é você confessar Jesus Cristo e crer que ele ressuscitou dos mortos. E crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Tá certo? Atos 8, Atos 8, 36 ao 37. Atos 36 ao 37. Eu vou começar lendo do 35, tá? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus Cristo. 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Ou seja, o eunuco ouviu uma mensagem de Felipe. Felipe foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Logo após a ressurreição de Jesus Cristo, ele pregando ali. A mensagem foi tão poderosa, tão impactante, que penetrou ali no coração do eunuco acerca do reino de Deus, da ressurreição de Cristo, né? A ponto dele ver uma água e ele querer se batizar. Aí eu vou ler aqui ainda o 38. Assim deu ordem para parar a carruagem, ou seja, eles estavam caminhando, foi por isso que ele viu a água e queria se batizar. Aliás, foi por isso que ele viu a água e falou: ali tem uma água, eu posso me batizar ali? É, então Felipe mandou parar a carruagem e desceu o eunuco e o Felipe da carruagem. Então Felipe o batizou ali mesmo. A fé desse homem era tão grande, ele creu em Jesus Cristo de todo coração, após aquela mensagem poderosa ali de Felipe, a ponto dele se batizar, tomar a decisão de ser batizado ali mesmo. Então, Paulo nos ensina essa maneira de viver, né? Essa maneira de estar com Cristo Jesus. Então, aqui em Atos, quando o eunuco viu, Felipe respondeu: então é lícito, se você crer de todo o coração, você pode ser batizado. O batismo, aliás, não é a água que autoriza o batismo. O que autoriza o batismo é uma fé verdadeira em Cristo Jesus. O Felipe podia ali muito bem falar para ele: não, não, você não pode se batizar aí não. Não. Felipe falou: se você crer de todo o seu coração, será feito. Hebreus, Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, em Hebreus, a Bíblia ainda é mais clara em dizer, né?
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como, Davi? Sem fé não se agrada a Deus. Sem, sem fé, a pessoa espiritualmente, ela não vive. Sem fé não se agrada a Deus. Sem fé não há batismo. O batismo não tem sentido. As condições para o batismo não são idade, não é ter roupa branca, não é tradição. O que que é batismo? O que que é você ter a fé para se batizar? É ter uma fé genuína, é a confissão em Cristo Jesus, é a convicção no coração, porque o batismo não começa na água, o batismo começa na fé. Tá certo? Então, vou passar aqui novamente. As condições para o batismo não são idade, não é roupa limpa, não é roupa branca, não é tradição, não. O batismo são fé genuína, confissão em Cristo, convicção no coração, aí você precisa crer, tá certo? Porque o batismo não começa pela água, mas ele começa pela fé, certo? Vamos para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide vai falar sobre a autoridade de. Deixa eu levantar a luz aqui. Então, o próximo slide vai falar sobre a autoridade para batizar, tá? Continuando ainda aqui a nossa explicação, tá certo? Então vamos lá? Jesus deu autoridade aos seus discípulos para batizar. Hoje, líderes espirituais, que são nossos pastores, né? Continuam essa missão dentro da igreja, tá certo? Então, essa autoridade para batizar veio de Jesus Cristo. A autoridade não veio da igreja, não veio do pastor e não veio da denominação. Essa autoridade veio de Jesus Cristo, que recebeu essa autoridade de Deus. Então, nós vamos ver. Quem tem autoridade para batizar? Qualquer pessoa? Ou existe um princípio bíblico por detrás dessa prática? Né? Então nós vamos entender agora aqui. Então nós vamos ali em Mateus 28:19, Mateus 28:19 e 20. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui foi Jesus Cristo falando para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fala aqui no 20: ensinando-os a obedecer a todo o que eu ordenei. Aliás, a tudo o que eu ordenei. Qual é a primeira ordenança de Jesus Cristo, meu irmão? Né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E uma das ordenanças de Cristo foi o batismo. Então, Mateus, Jesus dá a grande missão: ide por todo o mundo, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade para batizar vem diretamente de Jesus, como eu falei aqui para vocês. Ou seja, os discípulos receberam essa autoridade de Jesus. E Jesus recebeu essa autoridade de Deus. Tá certo? João 20. João 20 e 21. Novamente Jesus disse: Pai, Pai seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim enviou a vós. Ou seja, para continuar a autoridade,
Deus enviou Jesus. E Jesus está enviando nós. Enviar os discípulos primeiro. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Ou seja, ele transfere a missão. Quem é enviado por Cristo carrega a autoridade de Cristo. Quem é enviado por Cristo carrega a autoridade de Cristo. Tá certo? Efésios capítulo 4 e o versículo 11 ao 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse corpo de Cristo aqui é a igreja. Esse corpo que precisa ser edificado é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então, ele designou homens para ser pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestre, para quê? Para a aperfeiçoação dos santos. Então, Paulo mostra que Deus estabeleceu esses líderes. Então, esses ministérios existem para servir, ensinar, discipular, aliás, conduzir ao povo o quê? Inclusive nas ordenanças como o batismo. Então Jesus deu a autoridade. Jesus recebeu essa autoridade de Deus, passou essa autoridade para nós, para os discípulos, para nós, para quê? Para batizar. Então as pessoas estão sendo batizadas hoje, os líderes que vão batizá-los nas águas recebeu essa ordenança, essa autoridade de Cristo Jesus. Tá certo? Então Deus abençoe todos vocês. Estamos ficando por aqui nessa aula. Aguardo vocês na próxima aula, na semana que vem, no próximo sábado. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.